Dia. Hoje eu vou falar sobre sintomas nos pés, o que isso tem a ver com a diabetes ou também não. Então, essa live é para você que tem unha encravada, tem fungo, tem frieira, tem pé torto, joanete, pé rachado. Tem tantos outros sintomas que a gente tem nos pés que vêm, assim, às vezes desde criança. Tem coisas que, por exemplo, unha encravada no dedão maior, principalmente, né? Tem gente que tem só no pé direito, só no pé esquerdo, e daí fala que é por culpa do calçado. Com certeza o calçado pode agravar, sim, se você já tem essa tendência, mas por que um pé encrava e outro não, né? Então tudo tem um significado, né? Então numa hora de live não dá para responder tudo, mas vai ser trazer à luz, assim, coisas que talvez você nunca pensou por esse lado. Eu não pensava por essa ótica antes de conhecer a medicina germânica, né? Então, se você vai assistir a gravação, deixe sua curtida, ou encaminhe essa live também para alguém. No YouTube eu deixo gravada, aqui no Instagram também alguns dias. Bom dia, pessoal que está chegando. Então, se você assistir a gravação no YouTube, eu peço tua curtida, teu like, teu apoio, porque quem não investe dinheiro não é visto no YouTube, né? E eu estou fazendo isso de forma da minha autocura e trazer pessoas que também querem se curar da diabetes junto comigo. E principalmente prevenir que a diabetes que nós já temos, eu já sempre fui diabética, não sabia, né? Então, eu descobri durante essa jornada que eu era diabética, né? Então, a maioria das pessoas que tem diabetes já não sabem que tem. Aí, a ciência fala que a diabetes é silenciosa, né? E isso dá um alívio muito grande pra gente saber que ela é silenciosa. Porque a gente não precisa olhar pra gente, para aqueles sintomas que a gente tem, né? Mas eu digo que a diabetes não é nem um pouquinho silenciosa, porque os pés, que às vezes daqui a 30 anos você vai ter um pé diabético, hoje você já tem sintoma, né? Então esse não é um silêncio. Se você tem uma unha encravada, é um sinal que você pode se tornar um diabético. Não quer dizer que você vai ser. Mas se você tem mãe, pai, tios, tias na família que são diabéticos, você é um forte candidato, uma forte candidata a ter diabetes, sim, se você não fizer nada diferente com isso, né? Então, quanto mais cedo você começar a mudar o teu ritmo de vida que você está levando, não digo para você começar a se policiar só em cuidar os hábitos alimentares, né? Você precisa olhar para o teu inteiro, porque você não é só o que você come. Você é o que você respira, você é o que você pensa, você é o que você sente, né? Então, teu corpo é um todo integrado, né? Então, bom dia, bem-vinda, colega. Eu digo colegas porque as pessoas que me assistem ou são diabéticas, são colegas, porque eu ainda reconheço que eu sou muito diabética ainda, mesmo não tendo nenhum sintoma, nem físico, nem... se eu fizer exame, tá tudo em ordem, meus exames. Hoje à tarde eu vou fazer uma outra forma de consulta, que eu gosto muito, da bioimpedância, biorressonância, porque eu gosto de saber se realmente estão no caminho certo para me autoavaliar também, né? Porque ninguém está livre de ter sintomas novos, né? Desenvolver doenças novas. Então, hoje eu vou fazer uma avaliação, sim, né? Mas se eu vou pela medicina convencional, meus exames agora estão todos dentro dos parâmetros normais. Diabetes que sempre era 70, 60, agora está em 85, eu faço exames de diferentes lugares, né? A glicada aqui, eu já tinha alta, voltou ao normal, está bem no meio do que a ciência orienta, né? Então, eu estou muito feliz com essa caminhada, só que eu vejo ainda que o meu comportamento ainda é de resistência, porque o que a medicina germânica provou, o Dr. Hammer, que essa resistência que a gente tem perante a vida, perante as situações que fazem a longo prazo a gente ter diabetes. É isso a causa da diabetes tipo 2, né? Então, vocês que estão me escutando aqui, eu sei que tem várias pessoas que já têm diabetes tipo 2, já estão tomando medicação, né?
Então, se você mudar o teu comportamento de diabética, mudar quer dizer assim, aos pouquinhos. Não quer dizer que você consegue mudar do dia para a noite. Eu faz algum tempo que estou tentando mudar, estou nessa mudança. Bom dia, colega. Cristiane. A Gilmara também está aí, né? Outros colegas também estão, né? Que bom. Então, se você começar a perceber o teu comportamento de diabético que você tem, aí você consegue mudar, dar pequenas diferenças, fazer pequenas coisas, né? Então, esse encontro que eu fiz esses 4 dias, voltei ontem à noite, ele me trouxe, assim, muita informação. Eu fui mais para levar meu marido. Como ele não está presente aqui, agora eu vou contar. Eu fui nessa formação, porque eu já fiz várias com esse mesmo doutor. Eu disse, nossa, isso vai ser uma coisa muito boa para ele. Vou levar ele e vou fazer também para dar apoio, né? Pensando que seria para ele mais do que para mim. E durante esses dias de vivências, olhando para as minhas próprias dores, minhas resistências, para os meus medos, minhas travas, né? Todos esses dias foi assim um mergulho dentro de mim e eu vi quanto eu ainda sou uma pessoa resistente ao novo, resistente a concordar com o jeito das outras pessoas serem, né? As pessoas pensam diferente do que eu, as pessoas são diferentes, as pessoas brigam por coisas diferentes e eu ainda tenho vontade de dizer, não, você tá errado, você não tá vendo todo, né? Eu tenho vontade de reagir sempre, né? Esse é o meu comportamento de diabética, né? Então, se a pessoa não pediu minha opinião, eu não tenho nada que tá falando isso para as outras pessoas, né? Então, isso é um comportamento que nós diabéticos adotamos e não percebemos quando a gente está ainda na pré-diabetes ou no início da diabetes. E às vezes depois a gente já está com 20 anos diabética e a gente ainda não se percebe o quanto a gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro pense do mesmo jeito que eu penso, né? Então o meu pé, se ele tem unha encravada, o dedão grande, né? Se é no pé direito, se é no pé esquerdo, que eu tenho uma unha encravada, tem muito a ver com isso. Eu sou tão tinhosa que eu quero mudar o outro, eu acredito que o outro vai mudar se eu ficar insistindo, né? Se eu ficar falando muito, o outro vai querer também, né? E não é assim que a vida funciona. Cada um vai seguir aquilo que acha que é certo. Eu posso falar 50 vezes para uma outra pessoa que ela precisa se curar do diabetes. Se ela não decidir, ela não vai começar a se curar. E ela não vai melhorar da diabetes, né? Porque tudo é assim na vida. A pessoa precisa tomar a decisão, precisa querer fazer essa diferença por si ou por alguém, né? Então, tomar essa decisão é um dos primeiros motivos para melhorar de uma doença ou não, de continuar desenvolvendo um sintoma no pé ou não. Então, a unha encravada no pé, a unha do dedão grande, tem muito esse significado, né? Eu sou grande e o outro pequeno. Então, de tanto eu fincar a garra em mim para ser mais forte, eu fico fazendo força no dedão. Então, a unha vai encravando, não é só porque o calçado aperta, mas é porque eu acredito, sou muito apegada a minhas crenças, aquilo que eu acredito, né? Então, os outros dedos também têm esse significado, mas o dedão maior, ele tem mais esse significado, né? E as manicures, as pedicures que eu digo, que a maioria das pessoas tem unha encravada no dedão grande. O meu parou de encravar faz pouco tempo, eu tinha nos 2 pés, né? Então eu não conseguia fazer caminhada. Aí eu comecei a pedalar, porque para caminhada estava difícil. Quando a gente vai andar de bicicleta, se tem unha encravada, você põe um tênis grande, você pode pedalar horas que não dói, né? Agora fazer uma caminhada com unha encravada não resolve. Mas também não resolveu eu começar a andar de bicicleta. Resolveu quando eu entendi que eu não podia mandar na vida de todo mundo. Aí meus dedões, faz muitos anos que eu não tenho unha encravada no dedão grande. Aí tem um outro dedinho, que é o segundo. Não, é o terceiro. Esse aqui, que ainda de vez em quando dá um sintoma.
Ainda não entendi o que ele significa realmente para mim, né? Então não é assim, significa para você, significa para mim a mesma coisa. O nosso corpo, ele reage, depende do que você sente, depende do que você pensa, né? Então, mas se você é uma pessoa que quer comandar a vida de todo mundo, que quer ter controle na vida de tua família, de todas as que estão ao teu redor, então tem alguma coisa a ver. Então, se é o pé direito, tem a ver com controlar o trabalho, a vida das pessoas, o outro, o parceiro, né? E se é o pé esquerdo, tem mais a ver com os filhos, com o teu emocional, com tua autoafirmação como mulher, né? Se você é uma mulher, né? Então, tem coisas bem sutis que você precisa investigar. Mas se você olhar bem para si, e como vocês aqui que me assistem, quase todos são terapeutas, já se conhecem, né? Já sabem um pouco dos próprios hábitos de ser, né? Então, se é o pé esquerdo e o pé direito, você tem que sempre focar um pouco para esse sentido, não ficar ao pé da letra, né? Bom dia, Viviane. Então, se você precisa sempre ter um leque, assim, dizer assim, o direito tem a ver com o pai, sempre a dor vem do pai, mas daí passa para o marido, e esse mesmo sintoma que a gente pegou da dor do pai, a gente transfere para o marido, transfere para o nosso trabalho, né? E o lado esquerdo, não é todo o corpo, mas os pés é isso, né? O lado esquerdo, ele transfere, o que a gente adora com a mãe, a unha encravada com a mãe, é querer mudar a mãe, querer que a nossa mãe tivesse sido diferente, né? E toda pessoa que eu converso fala, não, mas a minha relação com minha mãe é 100% boa. Ainda hoje de manhã alguém me falou isso. Não é assim, a gente não sabe o que nossa criança sentiu com nossa mãe, né? Então eu achava, nossa, minha mãe, eu cuido dela, por que minha relação com ela não vai estar bem? Mas quando eu entendi que ela conviveu mais de pertinho comigo, eu vi o quanto que eu tinha atrito com ela, o quanto que eu queria que ela fosse do meu jeito. Eu queria que ela comesse o que eu dizia para ela comer, eu queria que ela sentasse na cadeira do jeito que eu dizia para ela não derrubar sujeira no chão. Eu queria muito que ela se cuidasse mais, né? Então é a minha criança que estava ainda reivindicando coisas, né? Não quer dizer se eu não cuido bem da minha mãe, não me importa se ela faz sujeira no chão, né? Não é por aí. Só que se fica me doendo cada vez que minha mãe faz uma sujeira, quando a mãe é idosa, quem cuida de uma mãe diabética, uma mãe doente, né? Então, se tudo que ela faz é motivo para você criticar, é motivo para você botar defeito, ontem uma pessoa falou assim, nossa, eu não consigo dar um abraço na minha mãe porque ela já vem me criticar por coisas que eu faço, né? Ali tem dor com a mãe lá da criança, né? Por que a mãe fica criticando? Por que a mãe faz isso, né? E por que te dói, né? Então tudo que você tem de relação com tua mãe, você vai transferir para os teus filhos também, né? Então, se você tem uma unha encravada no pé esquerdo, tem que olhar para isso, né? Que não está bom, né? Então, tudo tem um significado dentro da tua vida, dentro do que você vive, né? Então, você precisa se conhecer para você entender qual o significado que essa unha encravada tem para você. Se é um fungo na unha, tem gente que tem fungo nas unhas do dedão, começa no dedão e depois passa para os outros dedos, né? Isso é muito comum e isso esconde outras coisas também, né? Mas é um jeito a pessoa que tem fungos, ela tá em dúvida quanto à própria autoafirmação, né? Então o fungo ele vem para curar essa, porque a pessoa que tem, antes da pessoa ter fungo, já teve outros sintomas ali, né? O dedo já estava meio entortando, já teve outras coisas, né? Então o fungo ele vem para resolver o excesso de medo que tem ali. E é uma coisa muito, muito sutil, né? Porque você pode ver que a gente, quando fala da velhice, né? Eu tinha muito medo de envelhecer, porque eu olhava para os pés das pessoas e eu acreditava que ter pé deformado, pé feio, unha feia, era sinônimo de velhice, sinônimo de idade, né? Sinônimo de a mesma coisa.
E agora eu vejo pessoas, nossa, pessoas com 90 anos que estão com as unhas lisinhas, estão com os pés limpinhos. Mas são pessoas que estão tranquilas com a vida dela. Elas não estão diabéticas, elas não estão com um monte de medicação também, né? Pode até estar tomando alguma medicação, mas elas são pessoas tranquilas, sossegadas, assim, que estão resolvidas as próprias angústias. Porque os fungos, eles só vêm para te tirar daquilo que está em excesso, né? Então, essa instabilidade que é a tua vida, esses altos e baixos, esses 8 ou 80 que você vive, um dia você está com toda a euforia, com todo o gás de fazer, e no outro dia você quer ficar dormindo, você não acredita mais em nada, você não acredita mais em você mesmo, tá revoltado com a vida. Aí teu pé vai começar a se encolher um pouco, né? Quando você tem esse 880, né? Então, aqueles dias que você está bem, se você olhar para o teu pé, você também não está. Você está mais relaxado, né? E o dia que você está com raiva da vida, você até vai dormir com tensão. Você vai dormir e não consegue relaxar. O pé, ele tem todo esse significado, porque toda a meditação que a gente começa, sempre fala assim, para a gente relaxar os pés. Porque o pé é o centro de todo o corpo, né? Então, os podólogos, quem entende do pé, da sola do pé, ali tem todo, não é só nos dedos, todo o pé, embaixo, a sola do pé, tem os pontos do corpo, né? Tem o ponto da diabetes, tem o ponto do rim, tem o ponto do fígado, embaixo na sola do pé. E por isso que sempre uma meditação, uma sessão de se acalmar, começa a falar, relaxe seus pés, sinta seus pés tranquilos, né? Porque é pelo pé que começa o primeiro sintoma. Daí a pessoa fala, não, mas eu tenho problema de circulação. Mas tá, por que você tem problema de circulação? Não é por acaso. Eu usei isso muito, eu tenho problema de circulação. Tá, mas aí eu fazia exame e estava tudo certo. Meus pés continuavam inchando. Eu continuava, mesmo fazendo muita atividade física, pedalando todos os dias, eu tinha problema de circulação. Não faz sentido você ter problema de circulação sem um motivo. Sempre o teu problema de circulação, o problema que faz teu pé inchar, tem algo por trás, porque tem outras pessoas que têm as veias entupidas, que têm infarto, que têm colesterol, e o pé não incha. Então, o problema de circulação não causa inchaço no pé. Ele não é por isso que teu pé incha. Quem tem o pé inchado, que eu sempre, quando eu ficava sentada, muito, ou se eu viajava, eu tinha muito inchaço nos pés. Para comprar uma sandália, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu já tinha problema de usar sandálias. Foi na época que surgiram as sapatilhas, começaram a criar uns tênis mais leves. E eu fiquei muito aliviada com isso, porque daí eu comecei a usar só sapatilha, porque é a única coisa que dá conforto no pé. Só que daí a sapatilha reta, para quem tem o pé inchado, também não assenta, não consegue encaixar no pé. Então eu comprava sapatilha, comprava sandália, na hora que eu provava na loja, nossa, essa consigo andar, essa aí tá boa. Depois levava para casa, cada vez que eu ia usar, se eu caminhava um pouquinho, já me fazia calo. Ou se eu não caminhava, meu pé inchava tanto, eu sempre gostei muito de bailão, de dançar, mas eu ficava com os pés tão inchados nesse movimento de dançar, que qualquer sapatilha, qualquer sandália, eu tinha que tirar porque eu não conseguia ficar com ela no pé depois de 1 hora, 2 horas, né? E agora eu consigo, tô fazendo curso de dança com meu marido, a gente tá indo nos bailes de novo, eu consigo ficar um dia inteiro com a mesma sandália e não me incha mais o pé. Dá um cansaço leve, assim, porque muitas horas com salto, com calçado diferente, é normal. Mas eu não preciso mais dançar de pé descalço porque o meu pé tá cheio de bolhas, ou parar de dançar porque meu pé está inchado, né? Então, se você também tem esses inchaços sem saber porquê, se fosse problema de circulação, a hora que começa a dançar, começa a melhorar a circulação. O normal seria o pé desinchar se você dança, se você faz algo, né? E não é o que acontece quando a gente tem pé inchados assim constantemente, né? Isso tem a ver com o abandono, com a solidão, de se sentir sozinha no mundo.
E quem se sente sozinha no mundo tem obesidade, tem aumento de peso, vontade de comer muito doce, tem muita vontade de comer pão, de comer carboidrato, né? Então não adianta ir na nutricionista e você pegar toda aquela, o que é certo, o que é isso. Você tem que se esforçar muito para você conseguir fazer uma dieta boa, né? Então é muito difícil você adotar hábitos saudáveis se você tem a dor da solidão, a dor do abandono. E essa dor também tem cura, tem melhora, né? Então, de vez em quando, meu pé ainda enche um pouquinho. Mas é porque eu vivo alguma situação, porque eu estou cada dia fazendo coisas diferentes. Eu estou me desafiando a fazer coisas que eu antes não faria, né? Então, eu tenho medos ainda que eu preciso curar. Então, isso é progressivo, não é porque eu faço uma terapia, que eu faço uma coisa, que isso vai sumir das minhas células, essa informação. Porque a minha dor do abandono, dor da rejeição, minha mãe me criou, minha mãe cuidou de mim até 2 anos atrás que ela faleceu, né? Então, a minha mãe sempre foi a minha companheira, assim, eu sempre fui muito amiga da minha mãe no sentido, assim, de cuidar dela, ela cuidar de mim. Mas a gente, como ela era diabética também, a gente não conseguia conversar sobre coisas íntimas, falar das nossas dores, dizer que a gente se sentia abandonada, né? Essas coisas não, porque a pessoa diabética não consegue ter muita conversa íntima com ninguém, né? Então eu sentia muita falta de partilhar essas coisas com minha mãe. Então, mas a dor do abandono, ela vem lá da gravidez da nossa mãe. E a mãe não tem culpa de nada, ela não tem conhecimento disso. Meu filho também tem a dor do abandono, ele também teve obesidade e ainda tem dificuldade de manter o peso, porque ele também teve a dor do abandono. Eu passei isso para ele e todo mundo tem a dor do abandono. Todo mundo se sente sozinho de vez em quando, né? Então tem pessoas que se sentem sozinhas todo dia e isso traz uma angústia. Isso traz o que faz os pés ficarem assim. A pessoa começar a entortar as unhas pro lado. O meu segundo dedinho, primeiro ele encravava o dedo no terceiro, né? O segundo ele estava fazendo isso. Aí comecei a fazer a unha da minha mãe uns anos atrás, que ela não conseguia mais se abaixar. Eu comecei a perceber, nossa, a mãe também tem o segundo dedinho encurvado para baixo do outro. E o meu também estava começando a encurvar do mesmo jeito do dela. Só que o meu tinha um sintoma leve. Eu ia na manicure, ela arrumava, só que o segundo dedinho sempre foi diferente e foi piorando. Nos 2 pés eu tenho o segundo dedo diferente dos outros, né? É porque ele tem um significado. E ele estava começando a se entortar, igual o da minha mãe já era. O da minha mãe ele foi todo para baixo do terceiro dedo. Mas a minha mãe nunca teve micose, nunca teve unhas feias por cima, assim, ela sempre teve as unhas. Então, ela tinha dores diferentes das minhas, né? E tem pessoas novas que têm fungos, que faz a unha toda ficar preta, tem que arrancar a unha. E quando tu tem um fungo na unha, não adianta se arrancar, porque a unha de baixo já está deformada. Porque isso vem de dentro de você, a falta da tua autoafirmação, né? A falta de você saber o rumo da tua vida. Então, tem coisas ali que estão lá dentro de você que fazem todas as camadas da unha se deformar, né? Então, os problemas, se você tem problema no pé, qualquer tipo de problema no pé, inchaço, pé rachado, pé que vai entortando. O meu pé, eu nunca pude usar salto desde criança, né? Mesmo quando na adolescência eu comprava saltinho pequenininho, eu não conseguia andar. Meus Havaiana, que eu me criei com Havaiana e até hoje gosto muito, sempre foram gastos do lado de dentro, essa parte de dentro do pé. Sempre comia as Havaianas, porque a gente usava 5 anos a mesma Havaiana, andar no estrada de chão, né? Então ela comia, furava esse lado de dentro do pé, né? Porque meu pé tem o formato torto, formato dentro para dentro, né? Então, o que significa a pessoa que tem problema no pé, no todo, e quem tem o pé torto, principalmente, né? Tem gente que é o pé para fora, pisa esse lado, né? O meu era sempre esse lado que gastava, né? Então, por quê? São coisas de não me sentir livre para caminhar na vida. Eu tinha tanto medo de ser eu mesma, de falar o que eu... de ser eu mesma, né? Então, eu escolhi a profissão,
conforme os outros, achava que os outros iam me aprovar. Eu nunca falava o que eu pensava de verdade, o que eu sentia de verdade. Porque eu tava assim, se me sentindo, se eu for eu mesma, se eu falar o que eu sinto de verdade, eu posso ser criticada, eu posso ser julgada, né? Então ainda ontem também uma outra mulher me falou assim, e o professor lá explicou o que fazer quando as outras pessoas te julgam muito, quando tua família toda te critica, porque eu cheguei, terminou meio-dia e à tarde daí eu encontrei várias pessoas por aí, né? Familiares e amigos, né? Então fui numa janta de noite, né? Com familiares e amigos, né? Então ali encontrei várias pessoas e a gente comentando sobre o quanto a gente aprende sobre a gente quando a gente ouve pessoas diferentes, né? Então uma pessoa me perguntou assim, mas ele te falou o que fazer quando os outros te criticam muito, né? Os outros não aceitam você do jeito que você é. Então, com certeza ele falou, mas o que significa isso, os outros não me aceitar? Primeiro, eu não me aceito, é porque eu quero agradar os outros, então eu me preocupo muito com a opinião dos outros. Então, quando eu tenho medo que os outros me critiquem, o que os outros pensam de mim, eu não posso nem caminhar livre, porque sempre quando eu estou caminhando, querendo fazer algo diferente, eu fico me travando. Eu não consigo fazer, porque eu penso que o outro vai me julgar. Eu penso no que o outro pensa, não naquilo que eu estou sentindo. Então, qualquer problema que você tem no pé, se você está no caminho da diabetes, você vai ter um pé diabético lá na frente, esse diagnóstico, né? Então, você vai ser aquela pessoa, talvez, que teus ossos todos vão se deformando. Então, tem pessoas que fazem cirurgia, quando um dedo entorta, fazem cirurgia para arrumar ele de novo, né? E é muito caro, tem que fazer várias cirurgias. E se a pessoa não olha porque esse dedo entortou, ela vai começar com outro sintoma no pé. Então, não se sentir livre de caminhar na vida faz você ser instável, você não tem segurança, né? Você não consegue saber para onde você vai se você não se sente livre. Então, essa falta de liberdade pode trazer muitos sintomas no teu pé. O pé rachado, o calcanhar, eu tinha lá nos 18 anos, eu fui morar no Rio Grande do Sul, desenvolvi uma obesidade muito grande e os pés começaram a rachar tanto, o calcanhar, que eu tinha que passar todo dia algo. Eu passava banha, porque eu não tinha dinheiro para comprar produtos, né? E eu passava banha, só que daí a terra lá de Passo Fundo, arenosa, eu caminhava naquela areia, aquilo enchia de areia dentro, sangrava, né? Então e não melhorava. Eu não tinha tênis para usar, não tinha sapatilha, então eu tinha que ficar de havaiana, de chinelinho rasteira. Então, cada vez que eu andava na rua, tinha contato com areia, piorava aquele estado de pé rachado, né? Então, eu achava que era areia que fazia isso no meu pé, porque no Paraguai não tinha areia no chão, eu não tinha pé rachado, né? Então, eu entendia que era por causa dessa mudança. O asfalto, o chão de Passo Fundo era muito quente, tinha muita areia e isso fazia meu pé rachar, né? Então eu achava que era só por isso, porque no Paraguai era terra, era diferente, mas tinha todo esse caminhar na vida que eu não estava me sentindo livre por trás disso, né? Eu tinha tomado umas decisões e não estava feliz com o caminho que eu estava fazendo. Eu não estava me sentindo segura, não estava me sentindo bem, eu estava me sentindo rejeitada naquele ambiente novo. Porque uma alemã que só sabia falar alemão e depois tinha aprendido a falar o português mal e mal lá no Paraguai, fui para o Rio Grande, onde todo mundo era italiano, descendente de italiano em Passo Fundo, né? Aquele tempo era assim, isso foi lá na década de 80. Aí, qualquer lugar que eu chegava na escola, quando eu comecei a estudar adulta, com quase 20 anos, no meio de crianças, sétima série, né? Então, não tinha como eu me sentir acolhida ali. Eu era a única pessoa adulta. Então, eu me fechei em mim mesma, eu não conversava com ninguém. E isso, de não me sentir livre, de não me sentir de ser eu mesma, me fez me fechar num casulo comigo e engordei 30 quilos num ano. Então, essa obesidade que eu desenvolvi, ela
teve um outro motivo, não foi o mesmo motivo do pé rachado, né? Mas foi nessa fase que começaram a encravar as unhas também. Comecei a ter unha encravada, comecei a ter chulé, comecei muita coisa que eu não tinha no pé antes. Mas eu achava que tudo isso era normal porque eu me alimentava diferente, eu pisava em chão diferente e eu achava que tudo isso era normal. E isso já era uma dor, lá aos 18, 19 anos, já era uma dor que eu não tinha de me sentir livre de caminhar na vida. E quando eu não me sinto livre, não olho para isso, eu não faço uma terapia assim que olha para meu medo mesmo de ser eu mesma, porque é muito mais profundo. Eu fiz tratamento psicológico, eu fiz várias terapias na época, porque eu sentia de querer morrer, eu queria assim de sumir no mundo, né? Então eu tive acompanhamento de psicólogas, mas a psicóloga que quer manter um cliente, quer manter alguém na dependência, e nem todo psicólogo sabe de onde vêm as dores, né? Então nunca chegaram à raiz, que era a dor do abandono, a dor da solidão que eu estava vivendo, né? Então meus pés começaram a rachar, se deformar, desde aquela época, né? E meu corpo virou, cheguei quase nos 90 quilos naquela época, né? Mas eu não olhei para a real causa, eu não entendi o que tinha causado essa causa da minha obesidade na época. Eu só entendi faz uns 3 anos. Eu entendi quando eu tive problemas renais, eu tive pedra no rim, todas as doenças renais que vieram depois, a professora da medicina germânica que me explicou porque eu tive pedra no rim, que isso era uma fase de dissolução do tempo da solidão de abandono. Aí começaram a cair as fichas e eu comecei a entender o quanto a medicina germânica olha para a real causa, não olha para aquilo que parece ser, né? Então, se você tem instabilidade na tua vida, você não se preocupa demais com o que os outros vão pensar, você se preocupa demais com ficar tomando medicação, você aplica vitamina no teu dedo para acabar com os fungos, você faz tanta coisa que você faz e não tem solução, deve ter uma real causa ainda por trás disso. Eu não sei se eu dei uma travada aqui, mas mudou minha tela. Eu acho que é porque eu não abri para perguntas. Colegas, vocês que estão aí podem colocar suas perguntas, suas dúvidas, suas contribuições também, porque vocês também, a maioria são estudantes da medicina germânica ou de outras terapias, né? Então, essa falta de resiliência, de se adequar ao mundo real, faz a gente desenvolver a diabetes. Então, se eu percebo o mundo como um lugar muito rígido, o que meu pé vai fazer? Ele vai começar, o dedão grande começa a entortar, o segundo dedinho, cada dedo que começa tem um significado diferente, né? Então, as pessoas que desenvolvem... Eu tenho uma janete aqui do lado de fora, do lado do dedinho, porque tem tudo a ver com o sentimento com a mãe, de se sentir abandonada, né? Eu não tenho joanete desse lado, que é onde a maioria das pessoas tem. Então, a pessoa que tem o pé torto, assim, que tem aquele joanetão aqui, tem muito a ver com a rigidez perante a vida, né? Então, o que vai acontecer depois desse joanetão? Vai começar o dedão grande, ele vai criar fungo na unha, vai começar a entortar, vai começar, se não tem unha encravada ainda, vai ter, né? Então, isso vai tudo aumentando, né? Então, depende onde que está o teu sintoma no pé, isso fala sobre você. Então, numa live aqui, não dá pra dizer tudo, mas o dedo maior, ele é a descrição de quem você é, de como você percebe a vida. Então, o dedo maior, o dedão, que ele já é o maior, que já é chamado de dedão, ele é a tua pessoa, a tua instabilidade ou a tua estabilidade, né? Então, que eu comentei antes, que a gente vê pessoas que têm os pés certinhos, assim, as unhas, os dedos tudo retinhos. Pessoas de 90 anos que têm os dedos tudo certinho, assim, cada um no seu lugar, né? E outras pessoas que com 60 anos, eu vi ontem uma pessoa que tem 5 anos a mais do que eu, estava com uma sandália daquelas ortopédica própria para o pé diabético. Ela não tem diabetes ainda, ela acha, né?
Então, ela estava com os 2 dedão estão por baixo dos dedinhos, os dedinhos estão todos fora do lugar. Então, ela já está usando, com 60 e poucos anos, está usando um calçado especial para poder pisar no chão ainda, né? O próximo passo dela, se ela não olhar para isso, vai começar a necrosar. Os ossos vão apodrecer. Então, o que acontece quando os ossos do pé apodrecem? Tem que amputar o pé. Às vezes a pessoa começa com necrose, o pé começa a apodrecer mesmo, né? Então, na minha família, minha mãe não, né? Minha mãe teve as unhas inteirinhas até o final da vida, os pés também, só o segundo dedinho que estava torto, né? Então, porque minha mãe tomou um outro rumo na vida dela depois dos 60 anos, né? Depois dos 70 ainda, né? Então, o pé dela não deformou, porque ela encontrou uma outra solução. A diabetes dela também estabilizou. Ela nunca precisou ir para insulina. Ela teve falência renal, mas a diabetes dela nunca piorou depois dos 70 anos, dos 65, né? Eu acompanhei toda a trajetória dela, né? Então, a diabetes dela parou, estabilizou ali, o pâncreas ainda funcionava um pouco. Ela continuou tomando a mesma medicação, só mudava, porque o corpo se habituava, mas ela continuou com a mesma dose por 20 anos, tomando o mesmo nível de medicação, porque ela encontrou uma outra solução biológica para a vida dela, né? Por isso que ela viveu quase 30 anos tomando medicação para diabetes, porque ela encontrou uma calmaria na vida dela, né? Que o corpo faz isso, né? Então ela estabilizou a diabetes, ela não seguiu o caminho das irmãs dela que corta um pé, corta uma perna, corta outra perna e amputa a perna no joelho, depois passa pro quadril. As irmãs dela, a família dela, a maioria foi esse processo, né? Então, depende do rumo da vida que a pessoa toma, ela não precisa amputar órgãos, não precisa amputar os pés, né? Mesmo tendo diabetes. Então, isso tudo tem um significado. Então, se você já toma medicação para diabetes, olha qual o teu órgão do teu corpo que está com o sintoma mais forte, né? Porque a medicina convencional fala que a diabetes que traz o pé diabético, né? A medicina germânica já traz o contrário. A pessoa tem problemas nos pés desde criança, vai desenvolvendo e esses problemas vão agravando e com o tempo, o pâncreas, enquanto isso, também está agravando o sistema digestivo, fígado, tudo está entrando em pane. Então, a pessoa às vezes vive até os 50 anos e não percebe os sintomas que ela tem. Aí, quando ela chega nos 50, ela começa a tomar remédio para diabetes, ou nos 40, tem gente nos 30, né? E daí, dali uns anos, ela começa com problema nos pés, começa a desenvolver o pé diabético, né? Só que se você olhar a história da pessoa, esse pé diabético começou desde a infância, né? Ele não começou depois que ela começou a tomar remédio para diabetes. Então, a medicina germânica traz isso, que a diabetes nunca é silenciosa. Então, pode ser que você tenha sintoma na visão. O meu sintoma maior, tenho sintoma ainda bem leve que eu percebo nas pernas, sempre foi maior no joelho, do joelho para baixo, né? Quanto ao caminhar na vida, qualquer susto que eu levo, que eu ainda sinto uma fragilidade nas pernas, mas já melhorou bastante, já consigo reagir, né? Então, cada pessoa tem sintomas diferentes, mas eu também tenho problema da visão desde aquela época que eu desenvolvi a obesidade. Desde os 80 anos, desde o ano 80, quando eu desenvolvi a obesidade, eu comecei também com problema na visão. E eu não sabia que o meu problema nos olhos era também essa sensação de abandono. Então, não tem um sintoma isolado. Bom dia, vocês que estão chegando agora. Então, não tem um sintoma isolado. Se você tem um sintoma no pé, é um sintoma bem pontual. Você está caminhando para doenças, se você tem um sintoma no pé. Mas pode ser que não seja diabetes, porque depende tudo de você, do que você vai seguir daqui para frente, né? Então, se teu dedão está deformando, você precisa olhar para o rumo que você está tomando na vida. Quem você é? O dedão grande, ele deforma quando você não consegue se autoafirmar na vida, né? Você não consegue ser você mesma, né? Então,
tudo é progressivo. Já falei sobre o dedão, o significado que ele tem. E cada dedinho também tem um significado. O calcanhar também tem um significado. Uma dor na sola do pé também tem um significado, né? Então, se você procurar no Google, você vai encontrar a sola do pé e os sintomas de cada órgão, né? Então, para você saber se você tem um sintoma no pé, está caminhando para diabetes, precisa procurar a tua dor, apalpar bem, não só uma vez, apalpa essa semana, a semana que vem de novo, e sente onde que tá, onde que é a dorzinha mesmo, né? Às vezes você tem que pegar uma coisa meio pontuda e ficar pisando em cima, assim, vai pisando, se observando se é sempre no mesmo lugar que dói mais, né? Então, tem a parte externa do pé, assim, tipo na pisada, perto dos dedos ali do lado de fora, você tem dores ali, então você consegue, tem a parte, por exemplo, no Google vai falar a parte dos órgãos do corpo, né? Se é fígado, se é vesícula, se é pâncreas, se vai falar dos órgãos, né? E quem estuda um pouco mais, as podólogas, e quem estuda mais as emoções, vai associar esse órgão com a emoção que está por trás, né? Então, se lá dói para você a parte externa do pé, ali assim, qual a emoção que está por trás? Às vezes nem aparece, às vezes vai aparecer problemas nos ossos ali, né? Mas qual é a emoção que você está causando esses problemas nos ossos? É isso que a medicina germânica explica, né? Então, vai muito mais além do que o Google traz, que é o teu órgão físico, né? Porque no órgão físico você vai sentir dor quando estiver agravado já, né? E na parte emocional, se você sabe o significado do órgão físico e você olha para o teu emocional também, você já consegue perceber coisas de você e você consegue mudar isso, transformar essa dor em força, né? Então você consegue dar essa mudada se você se olhar como um todo. Deixa eu ver o comentário da Gilmara. Meus pés vivem enrachados, às vezes dói, passo cremes, melhora. Depois volta tudo de novo. Eu já gastei, nossa, tem umas marcas lá que fazem milagres mesmo, né? Eu lembro que quando eu fui para o Rio Grande, com 18 anos, eu comprei uma marca que o pote era baratinho e era grande, ele durou muitos anos. Então, cada vez que eu passava aquele creme, assim, eu tinha que passar toda noite. Se eu passava sempre, o sintoma não voltava logo, né? E se eu cuidava de não andar no sol quente, na areia, demorava a voltar o sintoma. Só que era só eu parar de passar, voltava, né? Então, eu não estava resolvendo a causa. Melhora, é bom quando melhora, né? Mas se continua rachando, é porque tem algo mais forte sobre isso, né? Então, quando o calcanhar, ele está atrás do teu corpo, ele está na tua retaguarda, naquilo que você não tem controle, né? Então, se você tá com o calcanhar, racha muito, tem muito a ver com você controlar coisas querer controlar coisas que não são do teu alcance, né? Então, os pés, o calcanhar racha porque você se sente impotente em fazer aquilo que você quer. Você se sente incapaz, então é porque está atrás de você, não é do teu alcance, né? Aquilo que você é capaz, você consegue fazer. Mas alguém travou? Para mim parece que tá vindo comentários, parece que não travou, Bárbara. Meus dedos, os menores, os 2 pés, são tortos. Então, Gilmara, você tem que olhar desde quando eles são tortos, se você já nasceu com eles tortinho. Eu, no meu dedinho menor, eu não tinha unha. Até aos 30, 40 anos, eu não tinha unha no dedinho menor. Ele estava tão enfiado embaixo do outro que ele não tinha vida própria, né? Então, eu sempre achava que era normal não ter unha. Mas o dedinho pequeno aqui assim, esse pequenininho, ele é bem a sensação de abandono com a mãe. Que bom que voltou, Bárbara. Não sei se tinha travado para os outros também, mas o Instagram faz isso, né? Então, se você tem problema, eu tenho frieira no dedinho de vez em quando ainda, quando eu faço uma coisa muito desafiadora. Esses dias que eu fui para São Paulo, eu nunca fui para São Paulo sozinha, né? Nunca tinha ido, né? Aí todo mundo me fala, São Paulo é um lugar perigoso. Eu sou do interior, eu só andei pro sul do Brasil. E quando eu fui lá para cima, nos lugares, sempre fui de carro com outras pessoas. Então, sempre tem uma certa segurança quando a gente está num grupo, está com mais pessoas, né? Então, eu fui para São Paulo nessa formação que eu fui
sozinha. Eu tinha que ir sozinha para uma rodoviária, ficar num lugar perigoso. Então, quando eu estava lá no segundo dia, começou a frieira no segundo dedinho, né? Quando começa a frieira, é porque você já passou o perigo, você já conseguiu resolver a tua situação de se sentir sozinha, de se sentir abandonada, né? Então, eu não estava abandonada, porque eu tinha, mas a minha informação nas minhas células ainda tem medo do novo, medo das novidades, né? E por que dá no dedinho e não deu no dedão maior, que aqui no outro às vezes também dá, né? Então cada dedo tem um significado diferente, a frieira, né? Então a minha mais constante sempre começou no pequenininho e foi passando para os outros, eu achava isso, né? E não é, agora não passa mais para os outros, fica só no pequenininho, né? Então eu ponho o pé na água quente e seco ele bem, curou a minha frieira agora quando eu tenho, né? Resolve, melhora, porque se eu deixar aquele fungo ali, porque o fungo ele vem para tirar o excesso de líquido que tem ali. Então o fungo não causa frieira. O fungo ele vem para tirar o excesso de líquido que se acumulou ali. Então quando eu estou vivendo um abandono, uma sensação de abandono, de solidão, se junta líquido em alguma parte do corpo. E o meu líquido ainda está se juntando no dedinho, que é a minha mãe e eu. É muito maior do que isso, né? Mas, assim, a minha dor é essa, né? Então, é medo de não dar conta sozinha. Mãe, tu não tá segurando a minha mão. Então, junta líquido ali. Na hora que vem a frieira, ela nunca vem durante a coisa que eu tô fazendo sozinha. Ela vem depois, né? Então, depois vem o fungo para comer aquele excesso de líquido que está ali, para tirar o excesso, né? Então, o fungo não causa frieira, o fungo não causa deformação na unha, a calcificação que tem nas unhas também, aquelas unhas que ficam cheias de fresta, que parece um brasilite, né? Meu pai tinha muito essa calcificação, né? Isso aí, ele tinha calcificação nos ossos também, né? Isso tem um significado, porque a tua unha fica com tanta fresta profunda, né? Isso não é sinal de velhice, não. Tem pessoas novas que têm. Então, quando junta demais cálcio, tem um desequilíbrio de alguma coisa, né? Então, meu pai não tinha diabetes, mas teve primos, parentes dele também que tinham diabetes. Então, ele tinha dores também, né? Parecidas. Então, a minha mãe não desenvolveu essas fissuras na unha, mas o meu pai sim. Deixa eu ver o comentário da Bárbara. Essas frieiras em criança podem ter essa mesma leitura? Com certeza, Bárbara. Uma criança que tem... Só que você tem que olhar qual o dedinho que começou. Porque sempre começa num dedinho e depois espalha. Só que quando é numa outra pessoa, a gente não consegue ter certeza onde começou. Se foi no dedinho, se foi no segundo. Quem usa Havaiana nunca tem frieira nesse maior, né? Porque a Havaiana mantém o pé longe, então não cria fungo ali, né? Mas quem começa no dedinho, se não fizer nada, aquilo passa em todos os outros dedos, né? Então, a frieira começa aqui e tem gente que apodrece aqui por baixo, crianças. Eu, quando eu trabalhava no CMEI, na creche, tinha crianças que você tirava o calçado com um aninho, tinha um chulé forte, porque estava necrosando já, assim, já estava apodrecendo, né? E porque uma criança porque uma criança depende do que ela viveu de se sentir sozinha. Então junta o líquido ali no pé e vai começar, quase sempre começa embaixo do dedinho pequeno, né? E depois ele vai passando para outro, né? Então se um filho, um neto, alguém, ou alguma criança que você vê que tem isso com frequência, ou mesmo que tem uma vez, que, por exemplo, o chulé, ele mostra totalmente que você se sente uma pessoa insegura. Então, a pessoa que está vivendo situações de insegurança constante, ela tem um chulé fedido mesmo, né? Então, tem pessoas que têm que usar talco a vida toda, né? Só que não é porque você não tem chulé que você não tem insegurança. Olá, colega Cássia. Então, é porque eu não tinha chulé. Eu desenvolvi um chulé de repente e agora de vez em quando eu percebo de novo em algum calçado, né? Então, a gente acha que é normal, fica com os pés fechados muito tempo, daí é normal dar um chulé. Mas por que uma pessoa tem chulé e o outro não?
Porque, por exemplo, o chulé é uma sensação de insegurança, eu não consigo marcar o meu território. Quem conhece bichinho que fede, né? Por exemplo, o gambá. O que o gambá faz? Ele, quando ele tá em perigo, quando ele tá em risco, ele solta a fumaça dele, né? Solta aquele fedor. E o que nós humanos fazemos? Nós somos animais também, né? Então, quando a gente sente um perigo, eu não consigo ter segurança pelo meu território, esse negócio ali é muito perigoso para mim, e eu uso um calçado fechado, e eu tô com a sensação de abandono, de estar sozinha para enfrentar esse perigo, na hora que eu tiro esse calçado, ele vai estar cheio de líquido, todo suado, e, além disso, a minha falta de segurança no território já fez trazer fungos que causam o chulé. Então, o chulé ele é consequência dessas frieiras não resolvidas, dessas solidões não resolvidas, né? Então, se você tem excesso de chulé, quem tem filhos, homens principalmente, na adolescência o chulé potencializa, né? Por quê? Porque a adolescência é a fase da pessoa se autoafirmar. Então, se você tem isso, pode usar um talco, pode colocar os calçados no sol, né? Mas olhe também para o que está causando. Por que você está com tanta instabilidade, com tanto medo da tua vida não caminhar para o lugar certo, né? Nesses 3 dias de terapia que eu estive fazendo agora, essa semana, era assim para todas as idades. E quando eu cheguei lá o primeiro dia, eu pensei, nossa, aqui tem criança e tem idosos, aposentados, igual eu, né? Tipo, como que o professor vai conseguir ajudar todo mundo? Eu já imaginei que tinha gente que ia sair dali frustrado. E não, hoje mesmo eu estava contando para minha filha, o professor ele é tão bom que ele sabe trabalhar com todas as dores, ele tem 60 anos de experiência, né? Ele sabe trabalhar com todas as dores, ele conseguiu curar depressivos de 15 anos e conseguiu curar depressivos de 60 anos, né? Então, quando a pessoa entende da dor humana, o que faz causar uma depressão, uma angústia, porque a maioria das pessoas que tem angústias, ansiedade, falei hoje no story sobre ansiedade, quem tem ansiedade tem problema no pé, sempre anda junto, porque a ansiedade é só um sinal que tem alguma coisa dentro de você que está fervendo. Então, isso é uma coisa que ele reforçou muito nesses dias terapêuticos lá, né? É absurdo alguém tomar medicação para ansiedade ou para angústia, ou para uma preocupação, para depressão também, né? Porque a depressão, depressão é biológica, ela é psicológica, ela é do nosso corpo, mas ela vem por causa de uma angústia não resolvida, né? Então, se você só toma medicação, você não vai encontrar a solução. Você precisa olhar para qual angústia que está dentro de você que está causando essa depressão, esse excesso de ansiedade, né? Porque todo depressivo, ele teve fase de muita ansiedade. Então, ele passou anos ansioso, depois ele passou para depressão, né? Então, essas angústias, eu sempre achei que eu tive depressão lá atrás, né? Não, a minha situação sempre foi angústia. Continua sendo angústia de vez em quando, né? Então, quando eu vou abrir uma live aqui, eu não tenho segurança do que eu vou falar, é uma angústia que está dentro de mim, de minha falta de autoafirmação, né? Uma instabilidade, né? É porque eu não me sinto segura o suficiente comigo mesma, né? Então, essa angústia que eu sinto, ela muitas vezes é interpretada como depressão. Só que essa angústia me traz ansiedade e me traz a bipolaridade, né? Então, a pessoa que tem angústia, ela tem diagnóstico de bipolaridade antes de ter depressão. Então, são fases diferentes que a pessoa é diagnosticada e o final, se a pessoa não olhar para isso, se não olhar para os sintomas, o final vai ser aquele, medicação para acalmar a mente da pessoa, somente para isso. Porque a medicação não existe, não tem como uma medicação fazer você curar as tuas angústias, tuas tristezas, tuas dores internas, né? Isso não tem como tratar com medicação, né? Porque é algo da gente, né? Mas tem como tratar liberando, entendendo de onde vem, né? Então, se você tem alguma deformidade no pé, conhece pessoas que têm deformidade, e você está assistindo a gravação no YouTube também, quem quiser também compartilhar aqui do Instagram, vai
vai ficar gravada por uns dias aqui também. Então, se você tem alguma deformidade e quer também mostrar para outra pessoa, por exemplo, as podólogas, quem faz unha do pé, da mão, eu lá no passado, antes de eu sair de casa, antes dos 18 anos, eu desenvolvi muito unheiro nas mãos, né? Aquele unheiro, antigamente falavam que era feito pela quiboa, depois falavam que era feito, porque daí a gente tirava leite da vaca, né? E eu detestava, eu não estava feliz com a minha vida lá na roça, né? Então eu tinha que tirar leite todos os dias, e quem desenvolvia um unheiro não precisava tirar leite. Então eu sarava uma unha, começava outra unha. Era assim, uma coisa atrás da outra, né? Então, antes de sair de casa, eu fiquei quase um ano sem precisar tirar leite. E só dava unheiro na mão direita. Não tinha quiboa ainda pra gente... Porque a quiboa, se você colocar o dedo dentro, ela cura o fungo para alguns, cura o fungo do unheiro. E para mim nunca curou. Eu fazia isso também, dói muito, mas nunca curou. Mesmo depois, mais tarde, de vez em quando eu tinha, mas muito raro, assim. Poucos anos depois sumiram os unheiros da mão, né? Mas tem pessoas, assim, que trabalham com coisas manuais que tem unheiro sempre, né? Pessoal, principalmente quem trabalha com leite e com queijos, né? Porque, por causa do contato também, que daí o fungo está no leite, está na bactéria que precisa para recuperar o machucado ali, está ali. Mas por que uma unha entra tanto para dentro? Tem raiva ali, as minhas garras, né? Eu tinha tanta raiva encolhida, então minha unha sempre foi quebradiça, sempre foi fraquinha, mas ela encravava nas laterais até formar um unheiro bem profundo, né? Então, pessoal que trabalha com manicure, conhecendo a medicina germânica, olá, Lana, bem-vinda. Conhecendo a medicina germânica consegue ajudar muito uma pessoa que tem problema nas unhas, né? Então, consegue dar uma pequena pista para a pessoa resolver, não ficar carregando esse fardo para sempre, né? Porque primeiro começa o unheiro na unha, depois passa a unha encravada no pé. Aí sempre você vai achar um culpado, sempre você vai dizer, não, é por isso, é por aquilo. E você não olhar para a verdadeira causa, para aquilo que está mesmo causando isso em você. Porque se sapato fechado desse unha encravada, então todas as mulheres teriam unha encravada. E não é todas, é só algumas. Tem mulheres que andam de salto todos os dias, a vida toda, e os pés estão certinhos no lugar. Então, um pé deformado por salto, se você tem a dor de não se autoafirmar na vida, o seu pé apertado já vai deformar. Mas se você está bem resolvido, você pode usar um salto, sim, né? Eu já estou conseguindo andar com saltinho, com sapato fechado, aberto. É um grande avanço para mim, que nunca, quase 60 anos, nunca consegui fazer isso, né? Então, são coisas que o nosso pé recupera. Ele tem essa capacidade, né? Só que não é de um dia para o outro também, né? Como eu sempre trago aqui, né? Então, você que assiste a gravação, você que assistiu ao vivo também, obrigada pela companhia, né? Fico muito feliz. Toda segunda-feira de manhã estou aqui trazendo sobre um tema sobre diabetes. E essa semana, como estou com inscrições abertas para o desafio 30 dias, eu vou fazer mais lives, né? Então, se você ainda não sabe que eu estou com inscrições para você melhorar da tua diabetes, são coisas assim que eu trago no desafio. Cada dia eu vou falar de uma dor diferente, né? Só que bem mais aprofundado, né? Então, nesse desafio 30 dias, se você tem um sintoma nos pés, tem gente aqui que já está inscrita, né? Então, tá de parabéns. Hoje eu vou retomar de novo as inscrições, quem ainda não fez. Quem quiser vir, vai começar oficialmente dia 10, que é o dia do aniversário do meu pai, né? Então, vou começar esse novo desafio dia 10. Mas, se você não está inscrita ainda, pode mandar mensagem para mim no privado ou embaixo das lives, que eu vejo os comentários. E pode fazer a tua inscrição ainda. E se você assistir depois, vai ter uma chance ainda também, porque eu vou abrir outros caminhos para quem chegar depois, né? Então, quem quiser tratar os pequenos problemas que tem no pé para evitar uma diabetes dali a 30 anos e já curar esses problemas também, que eles têm cura sim, tem melhora, mas você precisa querer pagar o preço de fazer esse caminho de melhora, né? Porque isso é tudo. Se você quer ter sucesso, você precisa se dedicar, né? Não existe almoço grátis, não existe nada grátis na vida. Para você viver, você precisa respirar, né?
Então, mas você aprendeu a respirar automaticamente, então você nem entende mais como esforço. Mas a pessoa diabética precisa aprender a respirar mais fundo, porque ela não consegue respirar o suficiente, né? Então o diafragma, o pâncreas, tudo isso fica, o fígado, tudo fica trabalhando em estresse, porque a gente não consegue respirar o suficiente. Eu ainda sei que minhas lives ainda entro na ansiedade porque eu não respiro de forma correta, mas estou aprendendo. Então é progressivo, não é de um dia para outro que você vai aprender a respirar, não é de um dia para o outro que você vai se curar da diabetes. O desafio 30 dias é para você dar um pulo de início, e depois, se você quiser continuar, também tem coisas interessantes para você fazer, se você quer seguir nessa jornada, né? Então, sempre tem solução para os problemas. Bom dia, Gabriel, muito bem-vindo. Então, era isso que eu tinha para hoje, vai ficar gravado. E quem quiser, por favor, compartilhe e curte para as pessoas também receberem notificações. Abração!